E aí, pessoal, tudo certo? Tranquilo? Eu sou o Gilberto, aluno do segundo ano do ITA T27. E vou apresentar para vocês agora um pouco da nossa pesquisa, do nosso trabalho de introdução à engenharia, matéria MTP03, do professor João Jorge, famoso JJ. Vou comentar um pouco da nossa pesquisa, da parte teórica do nosso trabalho, que envolve a indústria do alumínio, tá? E, mais especificamente, a gente focou nossa pesquisa na questão da produção, os principais métodos atuais de produção do alumínio, mas também da história da reciclagem, com esse foco, com essa visão para inovação, inovação para a indústria do alumínio, inovação para a produção do alumínio, visando resolver os principais desafios atuais. Então, nossa pesquisa tem esse foco, mas não deixa de comentar um pouco da história geral do alumínio, contexto econômico, mercado. Então, tem uma visão ampla, porém com esse foco aí na produção, reciclagem e inovação relacionada a esses dois tópicos, tá? No mais é isso, tá? Só comentar um pouco, apresentar nosso grupo, né? Tem o Douglas, o Enzo, o Francisco, o Jason, o Guilherme e o Gilberto, que sou eu que fiquei responsável de apresentar para vocês. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Alumínio, sua produção em reciclagem. Bora. Primeiro eu começando a comentar um pouco da história do alumínio, mais focado na história da produção do alumínio, até chegar aos métodos atuais. Primeiramente, o Humphrey Davy foi o primeiro a estruturar uma teoria de como se obteria o alumínio, de como se isolaria o alumínio, o metal, por forma da eletrólise da alumina, a eletrólise tradicional mesmo, aquela eletrólise líquida mesmo. Depois vieram mais químicos depois, acho que não vale a pena ficar citando um por um, mas que foram conseguindo executar a teoria de Humphrey Davy, foram conseguindo colocar em prática e depois aperfeiçoando, tá? O Charles Hall e o Paul Helm, não sei como é que fala, acho que é Helmut, eles começaram a empregar a criolita na eletrólise alumínio, diminuindo muito os custos de produção e tornando mais viável a produção industrial, tratamento do alumínio a partir da alumina. E aí chegou o carro Bayer, que foi o grande revolucionário nessa questão, nesse tópico, que conseguiu, por meio da adição de soluções alcalinas ao minério da bauxita aquecido, produzir a alumina a partir da bauxita. Ou seja, basicamente, Bayer tornou viável pegar diretamente o minério bauxita da natureza e extrair a alumina dele e a partir da alumina conseguir isolar o alumínio por meio da eletrólise, como já se fazia, e, portanto, desenvolver o processo que vai diretamente do minério até o alumínio isolado. Tá? Vale ressaltar que o principal desafio aí desse método de produção, que por sinal ainda é o atual, é a questão energética, pois todo esse processo de extrair alumínio, principalmente a eletrólise da alumina, em escala industrial, acaba demandando uma grandíssima quantidade de energia, ou seja, os desafios energéticos são os principais desafios relacionados, atrelados à produção do alumínio, tá? Acho que não preciso ficar batendo muito nessa tecla, mas não posso deixar de ressaltar que a partir do momento que o alumínio começou a ser viavelmente produzido em escala industrial, ele passou a ter uma importância totalmente vasta e enorme no mercado. Até hoje a gente vê, seja na indústria automobilística, até na própria indústria aeronáutica, a gente vê que o alumínio é um dos principais componentes, principais materiais, certo? Comentando agora, a gente comentou da história toda, chegou a bater um pouco o papo de métodos atuais, mas como ele é produzido atualmente? Bom, o alumínio atualmente ainda é produzido pelo método desenvolvido lá no começo, aperfeiçoado por Bayer, tá? Que é a extração da bauxita, da alumina a partir da bauxita e a partir disso, pela eletrólise, se isola o alumínio. E como eu comentei, o principal desafio desse método de produção é o energético, tá? É um método que gasta enormes quantidades de energias e em um contexto atual aqui os desafios energéticos são, pô, acho que eu não preciso nem ficar me repetindo nisso, né? Os desafios energéticos hoje em dia, com toda a questão das energias renováveis e até da questão ambiental, são os principais desafios, são os desafios principais da atualidade. Então, a gente percebe como essa relação, né, entre o principal método de produção do alumínio e os principais desafios, as principais conversas de inovação energética que existem hoje em dia, tá? Então, ainda assim, ainda de todos esses problemas relacionados à grande demanda energética, todo esse contexto, o método de Bayer ainda é o principal, é o considerado mais eficiente industrialmente para produzir alumínio. Tá? Beleza, comentamos um pouco da história dos métodos de produção, um pouco de como ele é produzido atualmente. Vamos falar da reciclagem. Tá? Tendo em vista esses desafios energéticos, mas principalmente também a questão ambiental, seja da poluição, seja da própria questão da energia, né, que estão em alta, né, questão de sustentabilidade,
surgiu, né, no século XX a reciclagem como forte método de produção de alumínio, tá? E a partir, né, dos materiais de alumínio já começou a se desenvolver métodos de reciclagem para obter o alumínio, tá? E esses métodos foram crescendo e se tornando cada vez mais centrais, como a gente vê aí nos dados que estão no próprio slide, de 1962 até 2020, como a quantidade de alumínio, como a reciclagem do alumínio está estando cada vez mais central como método de produção, tá? Vamos comentar um pouco também de desafios atuais. Acho que eu já falei bastante disso, tá? Mas reforçando e batendo o martelo sobre isso. O principal desafio da produção de alumínio na atualidade é a energia. O método tradicional, o método industrial de extração a partir da bauxita requer muita energia e a gente sabe que a questão energética hoje é uma questão polêmica e por isso que entrou muito na conversa a questão da reciclagem, tanto para resolver essa questão energética, quanto em paralelo pela questão ambiental. Porém, ainda a reciclagem não consegue ter o papel principal como a gente queria na produção do alumínio, e disso tudo deriva a dificuldade de inserir a indústria do alumínio no mundo da indústria 4.0, no mundo da indústria mais autônoma. Tá? A produção de alumínio, como acho que deve ter dado para entender, é um mundo muito tradicional, né, cara? A indústria zona tradicional que a gente está acostumado a ver. Então, acho que esses são os principais desafios, tá? Sempre relacionados ao alumínio. E é em cima disso que a gente vai conversar, tá? Vamos falar um pouco melhor do processo de extração e produção do alumínio. Já mencionei, comentei bastante sobre ele na introdução, mas vamos entrar um pouco mais de detalhes, tá? Como é que a gente produz e extrai alumínio a partir da bauxita? Primeiramente, comentar da bauxita. A bauxita é um minério que é encontrado na superfície. Ele é obtido em poços abertos mesmo, tá? E aí todo esse processo de mineração, que é aquele processo muito brutão mesmo, dito em palavras informais, se extrai o minério é tratado, lavado, etc., transportado sempre da forma tradicional zona, por caminhão ou por trem, e aí entra mais questões ambientais, até as fábricas, onde ele é purificado, onde ele passa por todo o processo ali de Bayer, até virar alumínio, e da alumínio pela eletrólise, depois você obtém o alumínio, tá? Que nem eu comentei, tem as questões ambientais, e as questões ambientais mais óbvias também já está lá de uma mina de poço aberto, que é os dejetos tóxicos, sem contar a poluição envolvida todo no transporte, e tudo envolvido nisso. Ou seja, sobre extração e produção de alumínio, é isso, tá? Entrando em mais detalhes, tá? A gente falou como a bauxita é extraída e vamos falar agora um pouco do processo em si. Já falei algumas repetidas vezes, mas vamos entrar em detalhes. Primeiramente, a bauxita vai da mina até a fábrica, onde ela vai ser purificada e transformada em alumínio. Qual que é o processo? Primeiramente, a digestão. A bauxita é banhada em soda cáustica, que foi aquela inovação trazida por Bayer, para dissolver os compostos de alumínio, separar as impurezas nesse primeiro processo, né, de separação. As impurezas são removidas por lavagens de novo, no processo chamado de clarificação. Depois, o hidrato de alumínio é precipitado em câmaras adequadas, certo? Por fim, o hidrato de alumínio é aquecido no processo de calcinação, né? Formando a alumina. Em seguida, a alumina é misturada com a criolita e sofre a eletrólise, naquele processo de Hall que a gente tinha conversado. Então, esse é o processo, né? Desde a bauxita, que é inicialmente separada das impurezas, depois o hidrato de alumínio é precipitado, a calcinação. Esse é mais ou menos o processo, com alguns detalhes a mais, tá? Vamos agora falar de reciclagem. A gente falou muito bem de reciclagem, falou tudo, falou todas as suas vantagens, mas como é que funciona esse processo, tá? Vamos pegar a etapa de reciclagem de uma latinha, que acho que é um dos casos principais aí hoje em dia. Primeiramente, o material deve ser coletado, certo? Hoje em dia no Brasilzão, a boa parte dele é coletado por catadores mesmo, mas enfim, os materiais de alumínio têm que ser coletados, são levados até a indústria de reciclagem. Nessa indústria, o alumínio primeiramente é prensado em grandes blocos metálicos, certo? Depois esses blocos são quebrados e desmanchados, tá? Num processo chamado de desmanche. Depois passa esse processo da separação magnética, em que outros resíduos metálicos são separados, tá? Das linhas para isolar o alumínio. Em seguida tem o picote, que é no qual basicamente
num moinho de martelos, o material é picotado, formando o chamado cavaco de latas, do cavaco das latas. Depois mais separação magnética, novamente. Depois ele passa por uma peneira vibratória, depois por um separador pneumático. O separador pneumático consiste basicamente em jatos de ar que separam plástico e outras impurezas de tudo. Depois passa pelo sistema de remoção de tintas, polímeros, plásticos. E por fim, depois de todo esse processo muito longo, vem a fundição, e que basicamente o alumínio presente nesses materiais, que como a gente viu foram pensados, separados de novo, peneirados, a gente tem um alumínio mais puro e esse alumínio é fundido, tá? Ou seja, a gente comentou agora sobre os processos, de fato, entrou em detalhes sobre os processos. Vamos conversar um pouco do contexto agora brasileiro. Agora que a gente entenda como funciona a produção de alumínio, como funciona a reciclagem, vamos falar de contexto, mais especificamente contexto no Brasil, tá? Primeiramente, essa é uma questão que a gente se pergunta sobre várias coisas. Por que o Brasilzão, que é um dos maiores países do mundo, tem uma potencial enorme, não é um produtor de alumínio primário, certo? Se no Brasil, eu não sei se vocês têm essa informação também, se vocês não tinham, agora vocês têm. O Brasil tem uma grande quantidade de bauxita e energia limpa, tá? Energia renovável, basta olhar a energia eólica no Brasil, certo? O que acontece? Ainda assim, mesmo tendo esses recursos, os desafios energéticos, no próprio aumento do preço da energia, sem contar a falta de investimento, fazem com que o Brasil não tenha destaque exatamente, não seja o grande produtor de alumínio, mesmo tendo todas essas possibilidades. Mesmo o alumínio tendo essa importância muito grande para o Brasil, certo? Ainda assim, quando a gente olha para o processo de reciclagem, mesmo o Brasil não sendo um produtor top tier, digamos assim, de alumínio, o Brasil se destaca muito na reciclagem. Mais da metade do metal produzido no Brasil vem de reciclagem, que é quase o dobro na verdade mais que o dobro, né, da média mundial. Ou seja, o Brasil é um grande reciclador de alumínio, certo? Ou seja, um pouco do contexto brasileiro, e é isso. Falamos bastante dos métodos em si, agora falamos do contexto brasileiro. Vamos falar da reciclagem versus produção. A gente viu que produção tradicional tem seus prós e contras, reciclagem se propõe como uma grande inovação, porém ainda assim a gente tem alguns contras nessa reciclagem. Fazendo uma análise bem por cima, assim, logicamente, o desafio energético é praticamente totalmente resolvido pela reciclagem, como a própria questão ambiental, seja o impacto na paisagem, seja a questão de dejetos tóxicos, seja a emissão de CO2. Porém, ainda há algumas questões técnicas que colocam a produção tradicional, o método tradicional de Bayer, de extração da bauxita à frente, que é a questão da pureza. O alumínio produzido de forma tradicional ainda é mais puro, tá? Ele tem uma pureza acima do 90%, enquanto a pureza da reciclagem roda ao redor de 60%, 70%. E ainda o controle sobre a liga resultante, o controle no processo tradicional ainda é muito maior que no processo de reciclagem, tá? Então acho que, no geral, usando essa comparação também é isso. Sobre produção, tá? Entrando um pouco em detalhes na parte também econômica, o custo de produção do alumínio hoje em dia varia de 1.500 a 2.000 por tonelada, o custo de reciclagem é de 600 a 800, ou seja, também tem uma questão, além da questão ambiental, além de tudo isso que a gente conversou, tem uma questão econômica que põe a reciclagem acima da produção. Os empecilhos ainda que impedem a reciclagem de ser o top 1 métodos é exatamente essa questão da pureza e do controle sobre a liga, certo? Vamos falar de mercado agora, tá? E aí vai ter alguns insights interessantes em relação a isso. Quem são os principais produtores de alumínio? São China, Rússia e Índia, certo? Tá, nós estamos no top 3. Se a gente olhar para o Brasil está em 14º lugar, que, como a gente tinha comentado, não é o ideal, considerando o potencial do Brasil. Porém, a gente vê que esses três países, China, Índia e Rússia, eles não estão no top 5 reservas de bauxita. Então a gente percebe, o Brasil está no top 4, por exemplo, maiores reservas de bauxita, e está no 14º lugar de produtor. Já a China, que está no 7º lugar de reserva, está no primeiro disparado lugar de produção. Por que isso? Tem alguns fatores que a gente falou relacionados à energia, relacionados ao investimento, mas principalmente queria comentar sobre reciclagem, né? A gente vê um fato que é muito óbvio,
que a China é top 1 disparado em reciclagem do alumínio, tá? Isso não é por acaso, tá? Não é por acaso, né, que a China, voltando no slide, é a top 1 produtora, estando no sétimo lugar de reservas, quando a gente olha para o dado que a China é, por muito, o país maior, com a maior índice de reciclagem do alumínio no mundo, vendo como a reciclagem pode ser revolucionária também para o desenvolvimento e evolução do mercado, tá? Conversando agora um pouco de destino final do alumínio, o alumínio tem inúmeras aplicações na indústria e no dia a dia, que eu até tinha comentado já, porém vamos olhar as primeiras três, que é construção, transporte e elétricos, tá? Levando para o contexto atual, a pandemia deu um golpe muito forte na indústria do alumínio, porém com isso por ter afetado muito a construção, o transporte e a economia de modo geral. Porém, com a volta da pandemia o setor de transportes e construção voltando a 1.000 por hora, tem-se uma provisão muito positiva da indústria do alumínio para esse pós-pandemia, que é por exemplo, falando em dados, prevê-se um aumento de 40% na produção de alumínio no mundo inteiro até 2030, pelo deslanche desses setores pós-pandemia, certo? Falamos de contexto industrial mundial, de mercado mundial, vamos falar de contexto brasileiro, tá? O Brasil tem um grandíssimo potencial de produção devido às suas grandes reservas de bauxita, que a gente tinha comentado, ele não é um dos maiores produtores devido a seus desafios energéticos e de investimento mesmo, que nem muitas coisas do Brasil. Porém, ainda assim, há algumas empresas consolidadas atuando nos diversos estágios, desde a extração até a purificação do alumínio. E o Brasil também é um grande exportador, tá? Uma estatística de 2020, né, diz que o valor de exportação do alumínio alcançou quase 2 bilhões de exportação brasileira, né, de dólares vindos de exportação brasileira de alumínio. Basicamente é isso, ou seja, também o Brasilzão se colocando como forte nessa indústria do alumínio, porém nem estão de perto no seu máximo potencial, certo? Vamos falar agora um pouco dos resultados de todas as nossas análises, nossas percepções, tá? Primeiramente sobre extração e produção, a gente já comentou um pouco de desafios ambientais, porém continua sendo o método mais eficiente na questão da pureza, na questão do controle. Então, assim, extração e produção tradicional, a gente vê essa dualidade entre desafios ambientais e energéticos, mas grandíssima eficiência industrial e na pureza, certo? Então, considero esse um ponto essencial. Sobre reciclagem, né, a gente viu como a reciclagem reduz, a gente falou de dados, 70% das emissões de CO2, ou seja, sem contar a própria reciclagem em si, que pô, pega lixo e transforma em material útil e, e resolve desafios energéticos, digamos assim, da produção tradicional, ou seja, sobre reciclagem. A gente já conversou bastante sobre suas vantagens, seus prós e seus contras, a gente chegou a comentar também, mas seus contras são resolvidos por inovação, né? Inovação para conseguir fazer com que a reciclagem consiga produzir de forma mais eficiente ligas de alumínio, certo? Então, sobre a eficiência dos métodos atuais de produção é isso. Fazendo mais uma comparação entre extração e produção, isso é um resumão do que a gente vem falando desde o começo da apresentação, desde o começo do vídeo. Extração e produção, se eu puder resumir talvez em 3 pontos, que é questão de dependência do setor da energia, relação direta com seus desafios energéticos, considerado o método mais eficiente, porém a questão ambiental não é o ideal, tanto pelas emissões de CO2 quanto pelos dejetos tóxicos, quanto por todo envolvido nesse contexto. Reciclagem, se eu de novo resumindo em 3 pontos, resolve os desafios energéticos, resolve os desafios ambientais, porém ainda não é capaz de se equiparar ao método tradicional na questão de pureza e da eficiência e produção do alumínio. Então, acho que tudo que a gente conversou nos levou a seguintes percepções com relação aos métodos de produção atuais, tá? Alguns dados agora, hoje em dia no mundo, ainda 70% do alumínio é produzido pelos métodos tradicionais, pelo que a gente comentou até agora, por todos esses desafios de pureza relacionados à reciclagem, reiterando os prós e contras de cada, da reciclagem e da produção tradicional, e nos deixando aí
os desafios para todos nós engenheiros, de exatamente pensar em como podemos fazer com que a reciclagem, que tem essa inúmera gama de vantagens, consiga compensar as desvantagens que ela tem hoje em dia em relação ao método tradicional, que é a questão da pureza, do controle sobre as ligas, certo? Falando agora das nossas percepções sobre a indústria do alumínio, tá? Para mim, para nós, e até pelos dados, ficou muito claro que ter as maiores reservas, ter uma indústria de alumínio forte, não tem a ver com ter um mercado forte a nível nacional, certo? Os principais fatores que implicam em um bom mercado do alumínio, em uma boa indústria nacional do alumínio, são muito além do que das reservas. Envolve investimento, envolve a preparação da indústria, envolve principalmente nesse contexto em que ainda 70% do alumínio é produzido pelo método tradicional. Avanços no setor da energia envolvem a valorização da reciclagem, que a gente comentou num grande exemplo da China, que valoriza como ponto central da indústria do alumínio a reciclagem e é a top 1 produtoras mundiais de alumínio, tá? Então, sobre fatores relacionados à indústria do alumínio, é isso, tá? Falando sobre o mercado, quais foram nossas percepções, resultados das nossas análises. Nas nossas análises, bom, primeiramente é essencial entender as bases do mercado do alumínio, que é esse tripé de construção, transporte e elétricos, e olhando para o contexto atual, o efeito da pandemia, que deu um golpe baixo na indústria do alumínio, porém, para além disso, olhando numa visão presente e muito mais futura, que na volta da pandemia, com a volta mil por hora desses três setores que são a base do mercado do alumínio, é previsto esse boom no mercado do alumínio que a gente comentou, a previsão é um aumento de 40% na produção de alumínio até 2030. Né? Então, acho que com relação ao mercado, esses são os principais resultados que a gente percebe, tá? Falando agora inovação, que para nós é o mais importante, nosso trabalho é exatamente isso: analisar o contexto histórico, o contexto técnico da produção do alumínio, para a gente olhar para frente, para a gente conseguir, a partir dessa base, trabalhar com inovações. A gente separou aqui dois focos de inovação, tá? Tanto na reciclagem, acho que já ficou até chato falar e falar de novo sobre as vantagens, os vantagens, os desafios da reciclagem. Então, com certeza, inovação, pesquisa em como aperfeiçoar os métodos de reciclagem é o principal foco de inovação na indústria do alumínio, mas também, que a gente viu a dependência entre a indústria do alumínio e a indústria da energia, qualquer avanço da energia mais sustentável, e tudo isso relacionado a avanços energéticos também impactam diretamente na inovação na indústria do alumínio. Ou seja, os principais dois focos da indústria do alumínio são reciclagem e energia, com certeza. Conclusões, tá? A gente introduziu a história do alumínio, desenvolvemos fazendo análises mais técnicas, mais aprofundadas, tanto sobre a questão do mercado, da indústria, quanto sobre a questão de métodos de produção tradicional, pelo método ali de Bayer, de Hall, produção por reciclagem, prós e contras de cada, e tudo. A gente depois fez um pouco de conclusões, pensou um pouco e planejou sobre inovação. Vimos que inovação está diretamente atrelada a tanto o setor energético, né, quanto a avanço na reciclagem. Mas quais foram nossas conclusões aí, em suma, né? Primeiramente, que o alumínio, acho que isso até chato colocar isso porque é falar o óbvio, mas o alumínio é de extrema importância para as mais diferentes áreas do mercado, da indústria, da economia. Isso fica óbvio até no senso comum, indo até uns passos atrás da nossa pesquisa, isso é bem intuitivo. Porém, a indústria do alumínio ainda tem uma série de desafios, uma série de espaços para inovação. 70% do alumínio ainda é produzido por métodos tradicionais, que são métodos que são pouco sustentáveis na questão ambiental, na questão energética, que a gente comentou várias vezes, a questão energética principalmente, tá? Os métodos tradicionais têm uma demanda absurda de energia, mesmo. Reciclagem, de novo, a reciclagem se coloca como principal ponto de inovação relacionado a esses desafios, porém ainda tem seus probleminhas relacionados à pureza que a gente conversou, mas aí que está o principal ponto de inovação. O primeiro ponto de inovação é esse, trabalhar para aprimorar a reciclagem. Também tudo que tem a ver com energia renovável, avanço na indústria da energia tem a ver com avanço na indústria do alumínio. Esse é outro ponto de conclusão. De novo, para mim, isso é um dado estatístico, uma conclusão que é algo mais específico, mas para mim é a chave nesse trabalho, que é ver como a reciclagem impacta
e eleva para outro nível a indústria do alumínio, que é o exemplo da China, que é sétima na produção de alumínio, que é sétima na reserva de alumínio, mas é primeira na produção do alumínio, tudo isso graças a esse gap acumulado pela reciclagem. Então acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo, ao professor, a todo mundo do grupo aí, todo o apoio que a gente recebe da instituição, que nos permitiu fazer esse trabalho, uma pesquisa super interessante e relacionada a alumínio, com todos esses focos que a gente conversou. E acho que é isso. Espero que tenha dado para entender um pouco a visão do nosso trabalho, de onde a gente partiu, onde a gente quer chegar, toda essa base que a gente quer criar para poder daí lançar e pesquisar sobre inovação, tanto na reciclagem quanto no ramo energético focado no alumínio. E é isso. Queria agradecer pela atenção aí. Qualquer coisa aí, estamos sempre à disposição. Se tiver dúvidas e ideias, estamos aqui, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão.